Grande abraço a você, nós estamos chegando para mais um Sul Minas Esporte. É o primeiro desta semana e claro que hoje nós vamos falar da conquista do Flamengo, que voltou a vencer, pela final da Copa do Brasil e desta feita venceu lá dentro da Arena MRV. Foi a primeira grande conquista, Primeiro título conquistado dentro da Arena MRV não foi do Galo, foi do Flamengo, que voltou a vencer, como eu falei, e com mérito, conquista pela quinta vez a Copa do Brasil. Só perde para o Cruzeiro, que conquistou em 6 oportunidades a Copa do Brasil. E nós vamos falar também do Campeonato Mineiro da Segunda Divisão, porque ontem, neste final de semana, melhor dizendo, nós tivemos a primeira rodada da fase semifinal. E, aliás, nós vamos começar falando do Campeonato Mineiro da Segunda Divisão, exatamente trazendo aqui os resultados. Olha, o Paracatu empatou em casa com o Guarani em 1-1. Lembrando que o segundo jogo será na próxima segunda-feira, dia 18, às 7h30 da noite, lá em Divinópolis. Em relação a esse jogo aí, Paracatu e Guarani, o que eles estão dizendo lá em Paracatu é que apesar do empate, o time vai buscar a classificação fora de casa. Na outra fase, por que eles estão apostando? Na outra fase, o Coimbra era apontado como o time que se classificaria. Só que houve empate lá em Paracatu, e o Paracatu foi em Contagem e ganhou do Coimbra lá em Contagem, chegando à semifinal. Então, lá em Paracatu, eles estão apostando nisso, que possa acontecer a reviravolta, a diferença de um gol pelo menos, porque aí é o seguinte, se houver novo empate lá em Divinópolis, tira os livres diretos da marca do pênalti. E quem vencer, sobe, primeira coisa, sobe para a série módulo 1 do Campeonato Mineiro, a Elite. E além do que, vai disputar o título. Então o segundo jogo em Divinópolis na próxima segunda-feira. E no outro jogo, a vitória do Uberaba, lá no Uberabão, sobre o Tupinambás de Juiz de Fora, por 1-0. O Tupinambás perdeu um pênalti, chutou um pênalti que o goleiro defendeu, não é que perdeu, o goleiro defendeu. Agora o Tupinambás tem que ganhar por pelo menos 2 gols de diferença no jogo da volta, domingo, 10 horas da manhã, lá em Juiz de Fora. Então o Uberaba joga por um empate. E se o Tupinambás vencer pelo mesmo placar do primeiro jogo, pênalti para definir quem sobe e para definir quem vai para a final contra o vencedor do outro jogo. Nós estamos acompanhando de perto aí porque os dois que subirem estarão no módulo 2, onde está a Caldense para disputar a competição. Falando em Campeonato Mineiro, eu lembro que o Campeonato Mineiro ele deve começar dia 8 de janeiro. A CBF mudou, não é o Mineiro do módulo 2, onde está a Caldense, não. É o Mineiro, a elite do Campeonato Mineiro, o módulo 1. Vai começar antes, geralmente começava no último dia de janeiro, comecinho de fevereiro, porque o calendário da CBF foi alterado por causa do Mundial de Clubes. Nós temos aí 4 times brasileiros que vão para o Mundial. Então eles vão fazer o seguinte, vão antecipar o início do brasileiro para meados de março, e com isso espreme o campeonato regional, que começa antes, vai começar dia 8 de janeiro. Só que aí o milagre que eles vão fazer, porque a Lei Pelé exige que a tabela saia pelo menos 60 dias antes do início do campeonato. Se vai começar dia 8, nós não tivemos nem o conselho técnico ainda da primeira divisão mineira. Quanto mais a tabela. Então não dá mais 60 dias, eles vão fazer aí uma tabela mandrake, não vão cumprir o que está na lei para poder atender os interesses da própria Confederação Brasileira de Futebol. Então é isso aí. Bom, nós temos o gol do Uberaba, como é que chama o menino lá? Igor Lemos. Esse jogador brilhou no VEC aí, tá vendo? Tiro cruzado, 1-0, brilhou no VEC do Campeonato Mineiro desse ano, e acho que no ano passado, e o Alex Joaquim levou
jogador lá para o Uberaba, e está fazendo gols, e foi o cara que decidiu aí o primeiro jogo lá no Uberabão. Então 1-0 para o Uberaba, agora tem o segundo jogo em Juiz de Fora. E vamos falar do amistoso Master da Caldense, lá em Andradas. O time ganhou do Eros Rigoni, o Master do Eros Rigoni, por 3-0. Esse gol que você vai ver aí foi do Flavinho. Aí. O goleiro defendeu, a bola espirrou, aí o Flavinho na entrada da área pegou um tirambaço, foi o terceiro gol. Os outros dois foram do Léo Cacheta e do Vilcinho. E esse do do Flavinho, 3-0, bela vitória do Master da Caldense. Depois do jogo, isso é a formação. Depois do jogo teve aquela confraternização aí, tá aí o Chifrinho, o Zé Carlos, que jogou no São Paulo aí, o Fábio Paulista e os principais ali que eu tô aqui pela foto reconhecendo. Então é isso, está feito esse registro. Depois teve aquela tradicional tapa no beiço, né, no restaurante do Rio Branco, lá no pessoal todo unido ali, reunido ao redor da mesa. E parabéns, né? Uma festa bacana, mostrando que o Master, depois do jogo, tem a tradicional confraternização. E agora, vamos lembrar que no dia 15, feriado, o Master da Caldense recebe o Guarani de Campinas, lá no Ronaldão. E esse jogo faz parte do aniversário de Poços de Caldas ainda, tá? Então, nesta semana, nós vamos falar mais sobre isso. Inclusive, já estou agendando com o Chifrinho para ele, uma entrevistinha para ele esclarecer como é que vai ser o ingresso, como é que se é de grátis, né, como a gente fala na gíria, se vai ter alimento não perecível. Nós vamos trazer todas essas informações, o horário do jogo e tudo mais. Durante toda esta semana, nós vamos abordar isso aí. Então é isso aí. Bom, vamos falar mais um pouquinho aqui ainda, antes da gente ir para um bloco de intervalo. Bom, vamos fazer o seguinte, Rodrigo. Vamos para o primeiro bloco de intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Aí sim nós vamos falar do Campeonato Amador de Poços de Caldas. Até já. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. O Plano São Luís não para de crescer. Depois de revolucionar o mercado de planos funerários e se tornar uma referência em cuidado humanizado, apoiado pela tradicional floricultura da região e com o único centro de tanatopraxia da cidade, a São Luís foi mais longe e abriu um velório todo novo, com capelas e ar-condicionado na Zona Sul. Agora, a São Luís comprou o Cemitério Parque e já fez diversas melhorias. Plano São Luís, esse é de Poços, esse eu confio. Muito bem, nós estamos de volta com o Suminas Esporte. Lembrando que nesse final de semana nós tivemos a rodada do Campeonato Amador, tanto na Série A quanto na Série B. Foi a quarta rodada da Série A. Vamos acompanhar os resultados aí comigo. Olha aí. Nós tivemos lá no Bandolão o Guarani batendo o Recreio por 2-0. Esse é o time do Natalino, né? O charreteiro. Aliás, eu quero mandar um abraço aqui para o Beto, o irmão do Natalino, que é torcedor do Santos. Todos os dias assiste o nosso programa, né? Muito obrigado aí pro Beto, o irmão do Natalino. Então, Guarani 2, Recreio 0. O Santa Rita, também no Bandolão, bateu o Independente por 2-1. A goleada do Nova Aurora, em cima do Paris São José, lá no Córrego Dantas, pelo placar de 4-0. Tivemos ainda no Bandolão, o Frigonossa vencendo o Juventude por 2-0. O Real Boca Júnior, lá no Bandolão também, sendo goleado pelo União Agropecuária, pelo placar de 6-0. Meia dúzia a 0, hein? O Curimbaba perdeu do Curitiba por 3-2, esse jogo também, lá no Bandolão.
foram os resultados do Campeonato Amador da Série A. Vamos ver como é que está a classificação da Série A. A gente vai colocar para você acompanhar aí a movimentação. Olha, no grupo A, Coritiba lidera com 9 pontos, em segundo o Corimbaba com 7, juntamente com o Frigonossa. O Juventude aparece na quarta posição com 4, com 3 pontos União Agropecuária, e na última posição ali o Real Boca Juniors, que ganhou apenas 1 ponto até aqui no campeonato. No grupo B, a liderança é do Guarani, que tem 9 pontos ganhos, em segundo o Cocal com 7, em terceiro estão o Nova Aurora e o Recreio com meia dúzia de pontos, depois aparece na quinta posição o Independente com 3, juntamente com o Santa Rita, também tem 3. E lá na última posição, o Paris São José, que ganhou 1 ponto até aqui no campeonato. E agora nós vamos ver como é que está a Série B do Campeonato Amador, a quarta semana também da fase de grupos. Os resultados foram os seguintes. Vamos enumerar para você aqui todos os resultados desta quarta semana do Campeonato Amador da Série B. Lá no Bandolão, o Chiqueirão goleou o Chelsea Poços por 8-0. O Redentor Poços perdeu do São Gonçalo por 2-1 lá no Bandolão. No Córrego Dantas, o Chivas acabou perdendo do Córrego Dantas por 1-0. E no jogo de fundo, o time das Laranjeiras foi goleado pelo Palmeiral por 4-0. Nós já temos aqui a formatação das oitavas de final da fase eliminatória. Do lado esquerdo ali, nós vamos ter agora os confrontos, olha, entre Palmeiral e o Córrego Dantas, e daí saiu o vencedor para jogar contra o vencedor de Sport e São Gonçalo. E no quadrinho de baixo, o Tigres enfrenta o Nova União, daí sai o classificado para pegar o vencedor de Palmeirinha e São Roque. E do outro lado ali nós temos o Chiqueirão, que vai enfrentar o Real Boa Vista, de onde sai o classificado, para enfrentar o Outro Nível e o América Poços. E depois o Itamaraty vai enfrentar o Três Marias, aliás, Três Barras, daí sai o classificado para enfrentar o vencedor de Chivas e Santo André. Então, é a situação das oitavas de final, que serão agora, ou será, na verdade, a próxima fase do Campeonato Amador da Série B. Eu queria agradecer aqui o Marquinho, que está sempre, Marquinho, né, que está sempre trazendo, mandando essas informações, o próprio Dedão também disponibiliza algumas informações importantes, né? Então nós agradecemos muito aí, né? O Marquinhos, que de vez em quando a gente acompanha a movimentação dele na banda dele, como é que chama? Daquele jeito. Daquele jeito. Grupo daquele jeito. Que legal, hein, Marquinhos? Marquinhos foi meu companheiro lá da TV Plan durante muito tempo, porque eu tenho um carinho especial aí. Bom, falar do passar da régua em cima do Campeonato Amador, vamos falar da clínica de squash, que vai acontecer mais uma vez na Caldense, e mais uma vez a presença do Renato Galego, que é um dos, talvez o papa, né, do squash no Brasil, da clínica aí para todos os cantos do país, e mais uma vez estará aqui nos dias 18 e 19 de novembro, das 7 da noite às 10 da noite. Então, o associado já pode procurar o contato lá na secretaria, com o pessoal da direção da Caldense, para participar de mais uma clínica de squash com o expert no assunto, o Renato Galego. E vamos falar também da 12ª edição da Sem Silvestre. Nós vamos ter a São Silvestre lá em São Paulo, e aqui nós temos a tradicional Sem Silvestre AADV, né, que é a corrida que movimenta aí, que dá crédito, inclusive, à associação AADV aqui de Poços de Caldas, que é uma das mais brilhantes associações, né, para deficientes visuais, inclusive, sabe do que eu estou falando. Então, nós vamos lembrando aqui que a tradicional Sem Silvestre chega à sua 12ª edição, será dia 31 de dezembro, às 7 horas da manhã. O evento, que tem caráter beneficente, promete agitar o fim de ano na cidade e buscar promover a prática também de atividades físicas,
além de angariar recursos para a Associação de Assistência aos Deficientes Visuais, a ADV. Então é isso aí, são várias modalidades, né, várias categorias, e nós vamos aqui, durante esses dias, divulgar também todas as categorias desse grande evento, que será realizado pela 12ª vez em Poços de Caldas. Bom, vamos fazer o seguinte, mais um pequeno bloco de intervalo, daqui a pouquinho tem mais informações para você, até já. No mês do cliente, a Telemídia tem um presentão pra você. A assinante Telemídia tem ponto extra de Wi-Fi com a rede Mesh a partir de R$20. É Wi-Fi na casa toda, com a tecnologia Mesh a partir de R$20 por ponto. No mês do cliente, dê um upgrade na sua internet, com os melhores planos Telemídia mais a tecnologia Mesh. Telemídia com a rede Mesh é Wi-Fi na casa toda. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Muito bem, nós estamos de volta com o Suminas Esporte. Eu queria falar agora do Campeonato Brasileiro da Série B, até porque nós tivemos a abertura no sábado com a realização de 2 jogos. Olha que resultado surpreendente, hein? O Novo Horizontino só dependia de uma vitória para garantir o acesso, né? E ele acabou perdendo do Operário do Paraná pelo placar de 1-0. Está brigando ainda para subir, mas perdeu a grande chance nesse jogo, perdeu para o Operário lá em Novo Horizonte pelo placar de 1-0. E o CRB, lá nas Alagoas, perdeu do Goiás pelo placar de 1-0. Nós tivemos 2 jogos também ontem. Ontem, olha, o Sport empatou em casa com a Chapecoense. Com isso, o Sport não ganhou aqueles pontos importantes que poderiam praticamente, não matematicamente, mas praticamente garantir também o acesso. E o que acontece agora? Se o Ceará vencer o Botafogo de Ribeirão, ele troca de lugar com o Sport, aí depende só dele. Então o time do Léo Condé agora depende só dele para chegar ao acesso. Daqui a pouco nós vamos ver pela classificação. Mas o Sport empatou com a Chape em 1-1, estava ganhando de 1-0 e a Chapecoense buscou o empate. Outro empate lá em Florianópolis, entre Avaí e Mirassol em 0-0. Lembrando que o Gilmar Dalpozo, que é o técnico da Chapecoense, no primeiro turno, ele estava dirigindo o Avaí, foi lá no Recife e ganhou do Sport 2-1 com o Avaí. Inclusive o Marcelo Albino, Marcelinho, era auxiliar técnico do Gilmar Dalpozo nesse jogo. E de novo agora foi lá e empatou e pode ter tirado o Sport do acesso na temporada. Bom, tem mais, nós estamos ainda com vamos com a classificação. E aí você vai entender. Olha, o Santos tem 65, se vencer hoje, o time joga em casa, joga fora com o Coritiba, daqui a pouco nós vamos ver a rodada, se vencer, já garante o acesso. O Mirassol também está na bica para subir, 63,2 atrás do Santos. E aí tem o Novo Horizontino, também com 63, e o Sport com 60. Por que eu falei que o Sport pode perder a vaga para o Ceará? O Ceará tem um jogo a menos, joga hoje. Se ganhar, vai a 60 também. Só que aí pula para 18 vitórias. Nós estamos vendo ali que o Sport tem 17. Se o Ceará ganhar, ele vai para 18. Ele passa na frente do Sport, e aí nos outros 2 últimos jogos, ele depende das vitórias dele para garantir o acesso. Então, está com a faca e o queijo nas mãos o Ceará. O Goiás também tem 57, mas já jogou a 36ª
partidas no campeonato. O Operário tem 56, o Vila Nova 52, junto com o América Mineiro. O Coritiba tem 50, o Amazonas tem 48, o Avaí 47, o Paysandu 43, e daí para baixo tem risco de rebaixamento. Ó. O Botafogo tem 42, faltam 3 rodadas para ele. A Chapecoense tem 41, faltam 2 rodadas. O CRB tem 39, faltam 2 rodadas. A Ponte tem 38, mas tem um jogo a menos. Como tem um a menos também, o Ituano com 34 pontos. Um jogo a menos também, o Brusque e o Guarani com 33 e 31 pontos, respectivamente. São os times, esses vermelhinhos aí, os times que correm risco de rebaixamento. Bom, lembrando ainda que 3 jogos acontecem hoje. Lá em Goiânia, o Vila Nova recebe a Ponte Preta. Em Curitiba, o Coritiba está ainda numa situação não muito boa, enfrenta o Santos, que precisa da vitória para matematicamente garantir o acesso. Não é o título, não, o acesso. O Paysandu joga com o Brusque e nós teremos também 3 jogos amanhã. Amanhã nós vamos ter 3 jogos interessantes, inclusive lembrando que o Ceará, olha aí, ó, o América Mineiro recebe o Ituano, o Guarani joga em casa com o Amazonas e o Botafogo de Ribeirão Preto recebe o Ceará do Léo Condé, do Renatinho. Se o Ceará ganhar, ele entra no G4, como eu falei, daí para frente só depende dele. Só que no último jogo ele joga contra o Santos, é lá no Recife, mas é um jogo que ele vai precisar ganhar para não depender de mais nada. E talvez o Santos, se não decidir o título no jogo anterior em casa contra o CRB, vai fazer um amistoso com o Sport lá no Recife e pode até o Sport tirar proveito disso. São as histórias do Campeonato Brasileiro da Série B. Na Série A, 2 jogos aconteceram na sexta-feira. O Internacional bateu o Fluminense por 2-0 e o Palmeiras ganhou do Grêmio por 1-0. 7 jogos aconteceram ontem. O Vitória perdeu lá no Barradão. Aliás, foram no sábado esses jogos, né? O Vitória perdeu do Corinthians de 2-1. Aí, Silas, não cai mais e pode até arrumar uma vaguinha na Copa Sul-Americana. Na Libertadores dá ainda para brigar. Tomara que dê certo. O Botafogo empatou com o Cuiabá 0-0. O Cruzeiro bateu o Criciúma por 2-1. A primeira vitória do Fernando Diniz no Campeonato Brasileiro. Na Sul-Americana ele tinha vencido, né, o Lanús no Mineirão, mas no Campeonato Brasileiro a primeira vitória dele e foi sobre o Criciúma 2-1. E o Fortaleza continua brigando até pelo título, né? Tem chance ainda. Bateu o Vasco por 3-0 lá em Fortaleza. E mais 3 jogos, né, foram no sábado. O Atlético Goianiense empatou com o Bragantino em 0-0. Os dois estão abraçados na zona do rebaixamento. O Juventude ganhou do Bahia por 2-1 de virada lá em Caxias. E o São Paulo ganhou do Atlético Paranaense por 2-1 no Morumbis. Agora chama Morumbis. E nós temos aqui os gols do Corinthians, vitória do Corinthians. Olha aí, ó. Olha o que fez o goleiro do Corinthians. Deu de graça. Errou a saída de bola. 1-0 pro visitante aí, né? Comemorou, mas aí foi o Alejandro, né, que fez esse gol. Só que aí não deu outra, né? Esse tá jogando muito, o Yuri Alberto, né? Fez esse gol aí aos 24 minutos, saiu pro abraço. E teve ainda o segundo gol, que, ó que bola enfiada ali pro Depay, né? O Depay bateu meio mascadinho, mas o Memphis Depay acabou fazendo o segundo gol do Corinthians. Para a alegria do Silas Lafayette. E vamos ver os gols do São Paulo, né? Foi 2-1 também. Primeiro gol do São Paulo, de cabeça. Aí o gol foi do Luciano, né? Aos 7 minutos do primeiro tempo. Aí teve o escanteio
o cabeceio e o empate, né? O empate, o zagueirão ali veio de trás para fazer o gol, o Julimar. Só que aí, olha, São Paulo, olha a bobeira que deu a zaga e o goleirão também, né? Com o gol do André Silva, 43 minutos, fazendo 2-1 para o São Paulo. Temos os 3 gols do Fortaleza, hein? Que fase vive o Fortaleza, hein? Primeiro gol, uma bola cruzada na área, faz muito gol esse cara aí, hein? Tá sempre presente, que é o Martinez, né? O Martinez de cabeça. Contra-ataque, mais uma vez, chegando o Fortaleza, e aí, acharam que ele ia cruzar, né? Meteu direto pro gol o Bruno Lopes, né? Breno Lopes, 2-0. E o terceiro, esse até eu faria, hein? Até o Silas Lafayette faria esse gol aí. Cruzamento, Renato Kaiser, fazendo aí o terceiro gol do Fortaleza. E o gol do Palmeiras? Achou que não ia falar do gol do Palmeiras? Vamos lá. Palmeiras ganhando o jogo, 1-0, bola cruzada, soltou o goleirão, e aí aproveitou ali o Estevão. O Estevão vive uma fase também, quando não briga para fazer um gol bonito, ele faz de rebote, 1000 lugares para a bola cair no rebote do goleiro, caiu no pé dele, só escorou, gol do Palmeiras. E a classificação? Vamos ver a classificação? Botafogo 68, Palmeiras 64, são 4 pontos atrás. E o Fortaleza, 63, 5 pontos atrás, e tem ainda 5 jogos ainda, tem chance também o Fortaleza. O Inter tem 59, Flamengo 58, São Paulo 57, Cruzeiro 47, Bahia 46, Vasco 43, Corinthians 41. Hoje estaria na zona da Sul-Americana, né? Mas pode subir, né? Pode chegar, mas então, quantos pontos? 16 pontos na frente dele, São Paulo, mas dá para chegar ainda. Depois tem o Atlético Mineiro com 41 e o Grêmio com 39. E aí tem Vitória 38, Fluminense, Criciúma e Juventude com 37, e a zona do rebaixamento, olha lá, o Bragantino 36, o Atlético Paranaense 34, o Cuiabá 29 e praticamente rebaixado o Atlético Goianiense com 26 pontos. Por que Atlético Goianiense e não é Atlético Goiano? Porque o Atlético Mineiro é Atlético de Minas Gerais, mineiro. E o Atlético Goianiense é de Goiânia. Não fala Atlético Goiano, não é do estado. O nome dele é Goianiense, que é da cidade de Goiânia. Então, quando a gente fala Atlético Paranaense, é porque é do estado do Paraná. Ele tem uma referência de ser um clube do estado do Paraná. Quando fala Atlético Mineiro, tem uma referência que é do estado de Minas Gerais. Quando fala Atlético Goianiense, tem uma referência que é da cidade de Goiânia. Tá bom? Então já me perguntaram por que não é goiano. Estou dando de novo essa explicação. Acho até que não tinha falado isso aqui ainda. Bom, vamos falar agora da Copa do Brasil. Vitória de novo do Flamengo, 1-0. O Plata contra-ataque, olha, driblou o zagueirão, ficou na cara do goleirão, cavadinha, 1-0. Já tinha feito 3-1 no Rio de Janeiro, com esse gol do Plata, mais do que justa, né? A classificação podia perder até por um gol de diferença e ganha de 1 no cômputo geral dos placares, 4-1 para o Flamengo, que deu a volta olímpica em plena Arena MRV. A primeira decisão de título na história da Arena MRV foi o adversário que comemorou. Aliás, o torcedor do Atlético jogou objeto para dentro do campo, soltou bomba para dentro do campo, houve invasão, o torcedor invadiu o campo, então deve ser punido. Por cenas parecidas com essa, o Santos pegou, não lembro se foram 7 ou 8 jogos no ano passado e teve que cumprir. Portões fechados, jogou sem torcida, inclusive a punição veio para o ano de 2024, no Brasileiro da Série B, no Paulista não, no Brasileiro da Série B, cumpriu suspensão também. Então, gente, tem que ser o mesmo peso e a mesma medida. Então, pelo jeito, o Atlético vai cumprir essa
essa parada aí. É isso? Bom, então tá dado o recado. Lembrando, inclusive, que o Gabigol, ele já anunciou ontem que terminou a fase dele no Flamengo. Ele fica por força de contrato até 31 de dezembro. E ontem saiu no GE que o Cruzeiro já contratou o Gabigol. Então, a partir de janeiro, o Gabigol será mais um jogador do Cruzeiro para o Campeonato Mineiro e, consequentemente, para o Campeonato Brasileiro. Falando de seleção brasileira, 2 jogadores foram convocados para... aí você está vendo o Léo Ortiz e o Gabriel Martinelli. Foram convocados para a seleção brasileira, vão substituir o Rodrigo, né, o caso aí do Martinelli, e substituir o Éder Militão, o caso do Léo Ortiz, já que os 2 jogadores do Real Madrid se lesionaram. O Rodrigo foi uma lesão muscular, não vai poder se apresentar à seleção, pelo menos esses 2 jogos da data FIFA ele está fora, e o Militão deve ficar 10 meses fora do Real Madrid e fora da seleção. Foi uma lesão de ligamento cruzado que afetou também o menisco, e o jogador 10 meses no estaleiro, lamentável. Só lembrando que o Brasil joga nesse dia 14, quinta-feira, em Maturim, na Venezuela, contra a Venezuela, depois vem para Salvador, porque no dia 19 joga em Salvador pelas eliminatórias contra a equipe do Uruguai. Então tá dado o recado do nosso Sul Minas Esporte de hoje, agradecendo o prestígio da sua audiência e convidando você que esteja conosco amanhã, a partir do meio-dia. Até lá e um grande abraço.